mais do canto, só cai. E vem mais novo, vereador Leandro, se a coisa segue. Aí eu não preciso dizer muito, o povo aí é quem deve decidir, é quem deve esperar, as categorias continuem lutando. Eu queria, inclusive, que o prefeito daqui, Edgley, pudesse já ir estudando aí, porque ele está no seu primeiro ano de mandato, para ver se cria estratégias locais, para ver se aumenta mais, porque a depender do governo federal, o que foi dito aqui nesta casa hoje, ruim esse ano, provavelmente pior ano que vem. Independe de questões políticas, está aí escrito no papel. O que foi feito aí, as manobras, as amarrações, só traz prejuízo para a categoria. Então, compete a categoria se fortalecer. Campina Grande deu 6%. Foi dito aqui porque é questão de receita. Tudo bem, vamos partir do princípio que é questão de receita. Mas a gente precisa pensar nisso também. Hoje eu via um anúncio do prefeito de Sumé. Eu até compartilhei, porque o que é bom eu compartilho, não é para questões, para disputa, para nada. É para a gente poder também, quem sabe, conquistas. Os agentes de saúde receberam o 14º salário. É um incentivo, eu já discuti aqui nesta casa, trouxe até um requerimento, mas funciona como um 14º salário para os agentes de saúde. Então não tem nada melhor do que a gente estar aqui discutindo melhorias, não questões, como foi dito aqui, de partido A, partido B, mas de conquistas para a categoria, independe de quem esteja na presidência, ou no governo, ou no município. Se o prefeito de Santo André puder fazer também, eu tenho certeza que se ele tiver condições, ele também faz. Quem não quer fazer, né? Então a gente luta para que a gente tenha os agentes de saúde reconhecidos, os professores, como foi dito também, categorias. Ivan está aqui na casa, ele é servidor do município, concursado assim como eu não sou da educação, ele é. Que a educação seja vista como um conjunto, que a gente possa ver a educação como um todo. Eu digo sempre, o professor está ensinando, mas o auxiliar de serviço, quando pede para que um aluno pegue um papel no chão, ele também está ensinando. Quando ele está servindo a alimentação e preparando com o carinho que eles preparam, também estão fazendo educação. Então, aí é um contexto como um todo, que a gente pudesse ainda, sonhamos, e tem até uma discussão nacional, de que se um piso, até um servidor do município, me parece que João Paulo, compartilhava ontem em suas redes sociais, e eu via, que há essa discussão para que o salário vá menos de 4 mil, mas chega próximo a isso, para quem trabalha na educação. Então, eu ainda acho que só sabe quem está lá, quem dá aula, quem acompanha, quem vivencia. Então, a gente sonha que a gente saia do campo de batalha política e vamos para um campo consistente, que a gente possa pensar um piso dos professores com mais, uma conquista mais saudável, mais segura, para que o presidente que entrasse no futuro, ou que entre, ou que continue, só Deus é quem sabe, pudesse ver, não apenas ficar criando mecanismo que, em vez de melhorar a condição dos professores, só piora. Eu lamento muito, eu estou votando aqui, se fosse 0,37, de uma forma ou de outra, eu vinha, afinal de contas, se não tivesse outra alternativa, se viesse uma aberração dessa, a gente não tivesse o que fazer. Afinal de contas, depende do legislativo para que a gente possa validar isso. Que bom que não vê esse valor, que vê esse outro, mas não satisfaz. Eu tenho certeza que não tem, por mais que você tente convencer. Se tiver um professor feliz com esse percentual, é melhor do que nada. Vamos partir do princípio disso. Mas que não convenceu nem conquistou os professores, porque isso é muito pouco para a luta diária que os professores enfrentam. Para quem é professor federal, aí que tem outra patente, é diferente. Mas para quem está nas bases, onde a educação realmente deve ser vista, nunca vi uma casa ser construída no teto. Ela é construída na sapata, como diz enfim, como a gente conhece. E, infelizmente, o ensino fundamental, o creche, e assim sucessivamente, ainda precisa muita coisa ser vista. Onde o município é responsável é quem pega a batata mais pesada e, no entanto, os recursos é tudo limitado e quem paga essa conta são os nossos servidores, que não são prestigiados como deveriam ser. Em discussão? Só dizer que acompanho, né, de fato, e fazer ênfase que estive conversando com alguns professores e como diz o vereador Denis, né, é o melhor do que nada. Mas ele fez referências positivas aí, foi muito bom destacar, inclusive pelo início do seu discurso, quando ele termina falando também a questão a nível federal. Né? A gente teve 2021, que a gente não via discurso, principalmente de cobranças, quando o ex-presidente, né, não deu nem um centavo de aumento aos professores.
E quando anteriormente ele falava a questão de que ser um ano político e não ter um aumento significativo, então mostra uma política muito fraca do ex-presidente quando deu 33% de aumento no ano de eleição. Né? Então, será que de fato ele estava preocupado com a classe dos professores só porque ele estava vendo uma política perdida? Né? Então, assim, e muito me lamenta que, infelizmente, a nível nacional, a gente vê também algumas pessoas idolatrando pessoas que estão atrás das grades, pessoas que estão presas, e nenhum estava lá, saiu de pés para Brasília para cobrar o aumento dos professores, não. Quem fez o aumento dos professores acontecer de fato foram os próprios professores que ganharam as redes sociais, alguns outros caíram na rua, então eles quem cobraram. Então, assim, me lamenta muito ver as pessoas serem tão boas, mas que não buscam os direitos corretos. Elas preferem ganhar a rua. Eu até questionava com uma pessoa que me dizia assim, no final de dezembro, quando a gente geralmente vai em procissão em Romaria todos os anos, algumas pessoas vão para São João do Cariri, algumas pessoas vão para Taperoá, pagar suas promessas, e a pessoa questionava, dizia, como é que a pessoa sai de Santo André para idolatrar a imagem? E essa mesma pessoa, um dia desse, estava compartilhando uma imagem de um presépio, andando de pé numa beira de uma pista, com meia dúzia de pessoas correndo atrás. Aí eu disse, gente, não é melhor correr atrás de uma imagem do que correr de um sem futuro desse? Aí, uma promessa, uma pessoa católica, ela questiona, porque vai de pés para uma igreja rezar, mas para ser besta, no meio do tempo, ela estava compartilhando. E ainda botou, esse me representa. Representa o quê, criatura? Porque eu queria ver se representasse se ele tivesse saído de pés, em defesa dos professores, para aumentar, e não ser nem 33, ser 33,13 o aumento dos professores esse ano. Aí eu dizia que ele merecia sim, e ele me representava a partir de agora. Em discussão. Senhor presidente, saudar mais uma vez e dizer, né, da importância da gente estar nessa noite discutindo um projeto que de fato é importante, já colocados pelos vereadores João, Felipe e Denis, né, mas a gente também percebe, com relação ao que o Denis colocou, no sentido que o município precisaria achar alguma estratégia, de fato, seria muito importante e para a categoria, não só para a categoria de professores, mas também porque a gente percebe o seguinte, o município, infelizmente, a única fonte de arrecadação é IPTU. E aí, como bem João colocou, infelizmente, algumas pessoas ainda não pagam, não acreditam, não pagam, enfim. Mas a gente também precisa lembrar que aqui a gente discute a categoria de professores concursados. Mas aqui a gente tem que ver, né, que tem alguns professores que são contratados que também deveriam ser contemplados com essa mesma lei. E, infelizmente, existem as restrições. Não que o prefeito vai ter que pagar menos do que isso, né? Porque, pela lei, precisa cumprir isso. Porém, as vantagens e tudo mais, infelizmente, a categoria de contratados, infelizmente, fica meio que perdidos. Posso te fazer uma pergunta? Sim. É bem rápido, vereador. Mas há algum impedimento, nobre colega, para quem é contratado receber o piso? Os professores que estão em sala de aula, assumindo a turma, dando aula? Que eu saiba, não, né? Eu acho que juridicamente não. Aí é uma questão que tem que ser vista. Mas, assim, é interessante que essa categoria de contratados também seja contemplada, principalmente aqueles que estão lá, que não são professores, mas estão como apoiador, né? A gente precisa ver isso também, que aí a lei, infelizmente, ela não contempla, né, essas pessoas, né? Quem está ali como cuidador, né? São esses outros profissionais que estão inseridos na educação que precisariam estar contemplados com a questão de um salário, né? Do salário do piso, que não está, né? Infelizmente não estão, porque eles não são considerados como professores, né, mas são profissionais de educação. Aquela questão que foi colocada no início, que todos os profissionais pudessem ser contemplados, né? E aí a gente fica nessa situação e, claro, compreende perfeitamente, porque, querendo ou não, os apoiadores que estão lá junto com os professores são profissionais de educação da mesma forma, assim como quem está na secretaria, nas direções e por aí vai. Mas, enfim, dizer que a gente, né, conseguiu avançar nesse sentido, pelo menos de 0,37 para 5,4, né, já é alguma coisa, né, e aí a gente
fica ainda nessa situação de querer mais, né? Como o Denis coloca. Eu queria 6, né? Mas, infelizmente, o município ele não pode dar um passo além do que ele pode fazer, porque acaba respingando lá na frente em alguma coisa. Eu podia perguntar novamente, o senhor me responde, podia ser o líder do governo, mas o senhor está com a palavra. Alguns professores me perguntaram se, votando hoje, mas a gente já teve essa discussão com o presidente, mas há uma confirmação do município ainda pagar esse mês? Não, se a ideia foi aprovar o projeto em regime de urgência, é justamente para que o município possa fazer os pagamentos já dentro do mês com o novo valor. Porque depois, para mexer na folha, era pior, porque é um comando só, né? Aí depois você fazer retroagindo é complicado dentro do sistema da folha, mas enfim, é isso. Em discussão. Mais uma vez, boa noite a todos que chegou posteriormente às nossas falas. Na realidade, eu queria poder estar voltando aqui o dobro, né? Mas a gente só pode seguir o que já vem da presidência, né? Eu comparo, na língua popular, esse aumento, Denis, como o aumento de aposentado. O aumento de aposentado, você dá R$100 a ele, aí a cesta básica aumenta para 300 a mais. A gente sabe que está dando um aumento, mas do mesmo jeito, eles vão lá e tomam de volta. Então, a gente está aqui cumprindo nosso papel. O desejo, o sonho da gente era poder estar dando em dobro, mas infelizmente a gente fica de mãos atadas e faz o que pode, né? A gente estamos cumprindo nosso papel, eu acho que todos nós, cumprindo aqui em extraordinária, inclusive para adiantar os trabalhos do Poder Executivo, né? Para que os professores já possam receber esse mês. Essa pergunta, Denis, que você fez, já estava na minha mente para perguntar aqui também. Já que o vereador Rosenildo respondeu, eu fico feliz por essa pergunta ser respondida por ele, já está destinado, né, a todos os professores receber esse aumento. E o mais é só agradecer, e por mais que seja mínimo, mas eu fico satisfeito de poder estar participando e contribuindo com os nossos professores. A gente sabe que é muito mais merecido, a gente sabe que é muito mais, eles merecem muito mais do que esse aumento. Mas, infelizmente, é o que veio, né? Então, só tenho a agradecer e dizer a todos os colegas que estamos aqui cumprindo nosso papel. Meu muito obrigado. Em discussão. Presidente, só uma observação. Eu tenho dúvidas, mas a gente, quando tem dúvida, a gente não sabe. Eu não tenho a informação concreta, mas também houve uma discussão muito forte nas redes sociais. Eu escutei alguns especialistas, inclusive, mas sem um consenso, em relação, porque a gente sabe que houve um anúncio aí do presidente da República. Está desligando. Houve um anúncio do presidente da República em relação ao imposto de renda. Quem ganha até 5 mil, isenção, aquela festa toda. Aí, vejamos, não estou aqui dizendo jamais que deveria diminuir, pelo contrário, que aumentasse, já que é para declarar imposto de renda que fosse pelo menos maior o valor, né? Mas aí há ainda essa preocupação, ainda há essa de que quem ganha acima de 5, o piso foi para 5, 101 quebrado, 130, se não estiver enganado, ou seja, então os professores fiquem atentos, é bom todo mundo ficar já buscar informação, porque de uma forma ou de outra, quem já declarava certamente vai continuar declarando, quem não declarava vai passar a declarar. É só para deixar os professores também cientes de que isso pode ocorrer, para não trazer depois nenhum tipo de pegadinha, que o CPF possa ficar bloqueado, como muitos casos acontecem. Quem não declara imposto de renda acaba ficando com o seu CPF suspenso. Então é bom que a gente já fique todo mundo ciente disso. Em discussão. Senhor presidente, veja só, existe um grande erro quando as pessoas falam desse valor que está sendo reajustado de 5 mil e alguma coisa, que é para o professor ter 40. É quem cumpre 40 horas, né?
Por exemplo, eu sou servidor do Estado, eu sou T30, eu sou 30 horas. Só que o meu salário ele já é acima dos R$5.000 já faz algum tempo. Então, eu pago imposto de renda e vou continuar pagando, né? Então, veja só, esse cálculo que eles estão fazendo aí é um cálculo, claro, que vai existir alguém dentro da classe de professores que é T40 e que estava com valor abaixo de 5.000 e vai passar um pouquinho e vai acabar recebendo por conta do imposto de renda até menos do que o aumento, isso aí é fato. Agora, que não é um alarde para dizer que é todo mundo. Outra coisa, quem não estava declarando imposto de renda no ano passado, pelo valor que foi dado de isenção, dificilmente vai declarar imposto de renda esse ano. Pelo contrário, vai ter muita gente que declarava e não vai declarar. É bem verdade que vai sobrar a conta para alguém, sobretudo para aqueles que vão continuar pagando. É lógico, né? O governo ele tira, a receita ele sempre vai procurar um lugar para tirar, onde ele tira prejuízo no canto, ele tira em outro. Agora, que vai haver mais prejuízo do que benefício com essa isenção? Não. É preciso ter muita responsabilidade nessas coisas, porque a gente está falando com pessoas que não têm esse contato que a gente tem com as informações e causar pânico nessas pessoas, né? Então não é, porque a grande maioria aqui do município, eu acho que não ganha nem acima de R$5.000, né, vereador Nildo? Eu acredito que a maioria não ganha acima de 5.000. Acho que a maioria dos professores de Santo André vão ficar isentos do imposto de renda. Creio eu que a maioria. Já aqueles que ganham acima dos 5.000, já pagavam, vão continuar pagando, porque aqui em Santo André eu acredito que não tem nenhum T40, eu acho que os primeiros concursos que tiveram aqui eram 25 horas, acho que até 30 horas não tem, eu não sei se tem 30 horas, talvez tenha desse último concurso, não sei, né? Então, T40 eu sei que não tem, o Estado tinha só T30, agora com esse novo concurso que ainda vão tomar posse, vão ter 1.000 de T40. Aí você diz, e esse quem trabalha na escola cidadã? Esse que trabalha na escola cidadã, ele é T30. Agora que ele recebe uma dobra de 7 horas aulas para complementar por estar na escola cidadã. Mas mesmo assim ele não recebe como T40, porque T40 é o número fechado. Então assim, não vai ter esses alardes todinho que está sendo anunciado, não. Obviamente que vai ter uma ou outra pessoa que infelizmente é aquela história que se diz, né? Não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. Infelizmente sempre tem alguém que fica no meio do caminho, lamentavelmente, mas essa é a realidade. Agora, que a isenção, eu não sou atingido, né? Mas que a isenção, ela traz mais benefício do que prejuízo, e o que está sendo pregado não é isso, e a gente deve fazer justiça, até porque nós somos formadores de opiniões e representamos pessoas aqui, e nós devemos ter um compromisso com a verdade, com a sinceridade. Em discussão. Também queria fazer uma ponderação, e aí vou usar a fala dos dois novos vereadores, o vereador José Denis e o vereador Felipe. Vejam só, contra fatos não há argumentos. Como é que se daria aumento em 2021 com o país em plena pandemia em 2020? As pessoas às vezes falam as coisas e não prestam atenção no que fala. Veja só, o presidente ele fez uma fala, eu tinha mandato nessa época, e ele fez uma fala e disse que o país ia voltar, veja só, o país ia voltar a funcionar em plena pandemia. A mídia estourou. Essa é a realidade. A mídia estourou na época, isso é um genocida, vai matar todos nós. O que foi que aconteceu logo depois? O país teve que voltar em plena pandemia. Existem imbecilidades faladas dessa mídia comprada, ridícula, que o país tem. E eu vou falar só uma coisa ao vereador Felipe na questão que ele falou de representatividade. Eu uso a mesma fala que esse cara falou. Na Paraíba, eu não tenho representante fora Efraim Moraes. Para mim. E Cabo Gilberto. Porque são aqueles que não se acovardaram. Todos os outros demais são covardes.
Diria a todos, inclusive do meu partido, porque eu já falei para ele olhando para a cara dele, e ele é um frouxo, senador veneziano. Para que fique claro, eu acho interessante que tem vários movimentos criados por essas mesmas pessoas. Quando uma pessoa se manifesta a favor de uma causa, as pessoas se incomodam. Não sei por que isso. Porque eu não fui porque eu não pude estar presente, mas com certeza no próximo estarei. Porque isso é uma coisa histórica que vai por livros. É uma pessoa que está defendendo um cara novo que tem a cabeça aberta, não está retroagindo, ele está indo para frente. E o futuro dirá isso. Eu defendo porque eu tenho uma filha, eu quero um futuro melhor para ela. O meu já está desgraçado há 20 anos com essas desgraças no poder. Essa é a realidade que eu digo e provo. O que é superávit e o que é déficit? É você ir no supermercado, para que as pessoas que estão em casa entendam, eu estar com R$500 ou R$1.000 no bolso para fazer minha feira. E déficit é eu ir comprar fiado. Você sabe qual é o déficit que está hoje no país? Não falam disso, né? Aproximadamente 400 bilhões. Ao próximo ano, se o governo não conseguir a arrecadação que foi planejada, vai entrar em caos. Os economistas não conseguem nem explicar isso. Veja, o governo só faz gastar. Por isso que teve esse encalço. Se teve um aumento de 33 na época e coincidiu no ano eleitoral, pode ter tido esse FIES. Isso aí eu não vou dizer que não pode ter tido essa intenção, mas teve um planejamento, isso eu garanto. O ministro Paulo Guedes é um homem foi eleito o melhor ministro do mundo em plena pandemia. Então, contra fatos não há argumentos. Agora, o ministro que está lá é um ninguém. O ministro que o país tem hoje é um ninguém. Está aprovado por A mais B. E o ex-presidente Bolsonaro disse, se eu rebutar Haddad quando ele perder a eleição, vai acontecer o quê? No outro dia ele nomeou Haddad, né, na transição. Veja que, depois da derrota dele, veja que isso é a realidade, não adianta esquecer. Cada um vai votar no que acha. Agora, fato e argumento não se esconde. Não deixarei de defender aquilo que eu acredito e acho bacana quem defende. Agora, dizer que fez e faz e acontece sem ter porquê, o porquê tá. E aí eu não estou defendendo porque em 2021, o que eu estou defendendo é que mandaram fechar até pipoqueiro. E vai arrecadar o recurso da onde? Vai chover? Vai plantar? Teve em 2022 porque o comércio voltou a funcionar. Essa é a realidade. E vale salientar, foi o governo que menos afetou o contribuinte, que foi o governo de Jair Bolsonaro. O senhor me concedeu uma parte, presidente? Sim. Agora mesmo eu li num portal de notícia, quem sabe o que é a taxa de juros. Muita gente sabe, escuta, outros não sabem o detalhe. Como eu também não sei, no miudinho não sei, mas escuta. Eu sei que eu a acompanho. taxa de juros do Banco Central, do governo Bolsonaro, vinha lá caminhando, aí ficou em 15%, está em 15% atualmente. O governo entrou, mudou, o presidente do Banco Central foi retirado à força, que era para baixar a taxa de juros. Não baixou nem um centavo, se mantém em 15%. Agora mesmo foi lançado, acho que já foi hoje, permaneceu em 15%, mas a própria imprensa, como o senhor diz aí, já traz dizendo, em março vai baixar. E vão fazer que milagre daqui para lá. Porque em abril não pode, certamente, porque é vedado, aí vamos baixar em março. É um milagre que vão fazer até lá, né? Porque até hoje eles não conseguiram, faz quase 2 anos que esse Galiopa, algum treco desse lá, Galipo, eu acho, está no comando do Banco Central, a taxa está lá do mesmo jeito, 15%. Aí já saiu hoje 15% novamente, que a ministra Gleice Hoffmann entrou dizendo que a taxa ia baixar quando mudasse o presidente do Banco Central, que ele era escolhido não indicado, o que estava antes, o que entra agora foi indicação, aí manteve-se os mesmos 15%, mas já está dizendo aqui que em março vai baixar. Eu não sei qual será o milagre que eles vão usar. Pode seguir, presidente. Pois é, aí o que a gente sabe, o que eu sei é que vai aumentar, que eu acompanho os economistas falando. Eu não acompanho a Rede Globo bajulando o governo que paga bilhões. Não. Eu acompanho quem fala a verdade. Economistas sérios, que não são iludidos e que não defendem nem que. E aí eu uso a fala que o senhor falou, que o vereador João falou, aliás, nem de A e nem de B. O economista que é economista. A perspectiva é muito pior do que se imagina. Eles não sabem nem explicar o que poderá acontecer com o país em 2027, a partir de 2027. De onde é que vai buscar recurso, com tanto imposto que já foi criado e as pessoas sem condições de sobreviver.
a inflação. Por que, que o juro está alto? Porque a inflação está alta. Mas o cara diz, não, eu estou comprando não sei o quê. Eu não sei o que. Esses caras não vão no mercado, não. Não tem condição que esses caras não vão no mercado. Esses caras não fazem feira. Tem um monte de gente que não faz feira. Ele come dos outros. Come nas custas dos outros, que é o costume desse país. Uns trabalham, são 20 milhões para sustentar o resto. Né? Trabalha para sustentar o resto. Aí as pessoas acham ruim quando a gente fala. Né? Aí ele não sabe o preço porque ele recebe de graça, né? Chega lá, vai buscar, aí pede o complemento com as pessoas que encontram, até com a gente, com os políticos. Aí nunca o país está ruim, né? Nunca está ruim, porque ele não soa para saber o que é, quanto é que está o feijão, o café, o açúcar, o óleo. Mas antes isso era muitas comparações. Hoje ninguém vê, não, gasolina e por aí vai. Então, só para dizer, e aqui, eu não estou aqui dizendo que governo A ou governo B foi ruim ou foi bom. É bom que se diga a realidade. O país hoje está assim, não teve esse aumento por pressão mesmo. Essa é a realidade. A classe pressionou, porque é um ano eleitoral e por aí vai. Mas que recurso não tem, não. Os municípios vão se virar, porque o recurso não vai vir. Não sei o que é que vão fazer. Pois, não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Já saiu? Eita, chefe. Leva o celular que ele volta lá. Pega o celular aqui dele aqui, ó. O interessante é que enquanto o Cheia está vindo ali, vocês falando em taxa Selic, o país pode estar até, de certa forma, passando por uma crise grande. Agora, sabe quem é que aproveita essa onda? Os investidores. Tá entendendo? Porque as ações elas vão lá para baixo. A gente sabe que devido à taxa Selic as ações vão lá para baixo. A renda variável, no caso, tá entendendo? E é o momento certo de você comprar as ações. Se você quiser investir em renda fixa, é o momento ideal, porque devido à taxa Selic ela está em 15%, então você pode investir tanto em renda fixa, mas ao mesmo tempo você pode investir também em renda variável, comprando ações, fundos imobiliários, tá entendendo? Então isso para os investidores é mamão com açúcar, é coisa boa demais. É a situação do país numa crise, mas mesmo assim os investidores eles têm esse olhar positivo, tá entendendo? Olha, para encerrar. Projeto aprovado por unanimidade. Em nome de Deus e do povo de Santo André, quero agradecer a todos os novos vereadores pela sua presença, pela compreensão, a quem não estava nos assistindo. Em nome de Deus e do povo de Santo André, declaro a sessão ordinária encerrada.